Jay e Silent Bob estão de volta! Quase 20 anos depois da estreia do Império do Besterol Contra-Ataca, o Kevin Smith decidiu voltar com os personagens dele, do Jay e do Silent Bob, que é feito junto com o amigo dele, Jason Mills. E cara, eu sou muito fã do Kevin Smith. Eu sempre assisti muito, não só os filmes dele, mas principalmente assim, ele faz uma série de entrevistas e perguntas com galera de faculdade, em eventos e tudo mais, tornou isso tudo muito famoso, assim. E eu sempre assisti muito isso, tanto no YouTube, quanto quando passava na TV, e eu sempre gostei bastante. Cara, ele é muito nerd, e ele é muito conhecedor não só dessa parte nerd, ele é muito conhecedor do cinema, principalmente da criação de personagens e criação de roteiro. Por mais que eu tenha alguns problemas nele como diretor, mas ele na parte de roteirista e na parte de criação de personagem e criação de tramas para isso acontecendo, ele sempre é muito, muito inteligente desde os primeiros filmes dele. Então que ele decidiu fazer esse filme aqui, o reboot do Jay and Silent Bob, que conversa muito, não só com o filme lá de 2001, mas principalmente ele conversa muito com todos os filmes que ele fez. E não só os filmes que ele fez autorais, mas também o Tiros em Apuros, que é o filme que ele fez com o Bruce Willis, que é muito ruim. Ele é muito ruim. E não só ele... O Kevin Smith é um cara que sempre fez piada com ele mesmo, além de fazer piada com o resto, mas de tirar sarro de si mesmo, de ver graça, principalmente nos erros que ele fez, assim. E ele tira, obviamente, sarro também do trabalho dele do Tiras em Apuros. Qual é a premissa básica do filme? A gente é apresentado ao Jay e Silent Bob, de novo, no principal lugar deles, né, que é o Quick Stop, lá em Nova Jersey. E logo já começa altas confusões com aqueles personagens, e eles acabam descobrindo, através de um anúncio, que vai ter uma refilmagem, obviamente, né, vai ter um reboot, do filme do Bloodman e do Chronic, que é o filme inspirado, né, nos personagens que são eles, na verdade, criados lá atrás do Procura SM, onde tem toda a história da criação, da história em quadrinhos, da história deles, que depois acabou sendo vendida para ser um filme, que é a história principal lá do tema do Império do Besterol Contra-Ataca. O que eles decidem então? Eles decidem, cara, impedir que seja refeito esse filme, que tem esse reboot, porque quem vai dirigir o filme vai ser o Kevin Smith. Então eles não querem que o Kevin Smith destrua aquela obra como o Kevin Smith destruiu outras obras, como o Tiras em Apuros, por exemplo. É claro que o Kevin Smith utiliza esses dois personagens, e principalmente isso no primeiro terço do filme, no primeiro ato do filme, muito pro besterol, tá? E esse besterol conversa muito com o filme lá de 2001, mas qual é a sacada que ele faz e o quão ácido ele consegue ser com muitas coisas que não só ele assiste, mas que ele conhece de Hollywood. Ele acaba falando muito mal dos reboots que vão acontecendo no decorrer da história, muito por causa do dinheiro, que é o tema do filme dele também, mas ele, né, começa a alfinetar outros filmes, e ele dá um exemplo logo no começo do filme, tá? Isso não é tanto um spoiler assim. Logo no começo do filme, eles estão lá conversando sobre o que é reboot, e ele dá uma explicação incrível, assim, do porquê que os reboots não deveriam acontecer, e coloca direto de cara o Star Wars, e já mostra o quanto que ele não gostou dessa sequência nova de filmes que teve, dos 3 filmes que teve, porque ele fala direto do Despertar da Força, de quão cópia é, e ao mesmo tempo de conversar com o Star Wars original de 77, mas querer enganar o público com um final diferente, mas que a estrutura do filme é a mesma. E nisso ele joga diretamente pro filme dele, dizendo que a estrutura vai ser basicamente a mesma, e é basicamente a mesma, e isso que é engraçado. Só que daí ele põe um pontinho que é o diferencial desse reboot. Porque com os reboots hoje, eles jogam com o público, mesmo usando a estrutura do original, porque eles jogam para ser o diferente. O reboot ele tem que ter uma coisa diferente de ser uma sequência. Ele precisa ter um ponto emocional. Se ele tiver um ponto emocional, ele vai conseguir enganar o público e vai conseguir colocar uma coisa nova. Que é isso, assim que tu cria um reboot. E é claro que nesse filme ele usa esse mesmo artifício, porque ele está fazendo uma sátira, e nessa liberdade ele usa da maneira que ele bem entende. E a partir daí, eu não vou contar muita coisa porque tem muito spoiler, mas vão acontecendo coisas no decorrer do filme que seguem muito, cara, a estrutura do filme de 2001, só que com aquelas diferenças indo pro lado emocional que funciona muito bem. E certos personagens vão aparecendo no decorrer, de tanto que tu
assistiu em 2001, mas também personagens vão tendo focos diferentes que funcionam e funcionam muito legal. Uma coisa legal é que esses personagens, para impedir essa começo de gravação do Bloodman Chronic, eles têm que ir para uma espécie de Comic Con, que é a Chronic Con, que lá tá acontecendo muitas coisas, e na Chronic Con tem de novo a aparição de personagens que são muito importantes, tá? Dos outros filmes do Kevin Smith tem lá o painel de 20 e poucos anos do balconista, onde tá todo mundo de novo em preto e branco, igual que era do filme. Essas coisas são muito legais. E tem um filme que conversa muito comigo, que me toca bastante, assim, que eu gosto muito, que é o Procura-se M. Eu acho esse filme espetacular, é um filme muito pessoal. E tem como se fosse uma resolução daqueles personagens que a gente conheceu quase 25 anos atrás. Tem uma resolução, e essa resolução é uma coisa que começa no estilo do que a gente está vendo ali, esse Jay e Silent Bob Reboot, mas ele vai pro lado verdadeiro e pro lado sincero, como era no Procura-se M, que funciona muito mais, utilizando também essa parte emocional, com relação que aquilo foi usado com esses mesmos personagens lá no Império do Besterol Contra-Ataca, ou seja, fica muito bom, e eu adorei ver, cara, uma parte muito importante do filme, que é no terceiro ato já, separado pro Procura-se M e da maneira que é dada para esses personagens, o texto que é dado para esses personagens, que conversa muito verdadeiramente com o Procura-se M original. Então eu adorei que teve isso. Muito. Então assim, cara, eu gosto muito do Kevin Smith, gosto muito dos filmes dele, tá? Como eu falei no início, tem minhas separações em relação à parte dele diretor e tudo mais, mas tem uma ligação muito importante das coisas que ele escreve, que ele fala comigo, com coisas que também eu gosto, que eu acredito, desde sempre, assim, desde a adolescência. Então, cara, vale muito a pena o filme. E eu gosto também uma coisa, que ele é um cara que não espera muitas coisas acontecerem, ele é um cara que vai atrás, ele é um cara que faz acontecer. A campanha que ele fez para esse filme acontecer é uma coisa exemplar, que não funciona não só para lá, mas funciona para cá, porque ele fez o filme acontecer e foi juntando dinheiro e foi vendendo o próprio filme, foi fazendo todo um tour pelos Estados Unidos de exibição desse filme e fazendo junto com a parte de painel que ele faz. Então, cara, é um exemplo, e o filme eu gosto muito mais do que Império do Besterol Contra-Ataca, muito mais. Eu não gosto daquele filme lá, tá? Porque eu acho ele muito forçado, muito exagerado. E esses pontos emocionais funcionam ali. Por mais que tenha, obviamente, parte de besterol nesse filme, mas funciona mais. E isso, gostei muito. E vamos ver o que vai ser o próximo, porque o próximo filme dele é a sequência do Barras no Shopping, que é um filme muito legal também. Vamos ver o que ele vai aprontar. Então é isso, gente. Deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima.